E aí, pessoa que gosta de café? Meu nome é Alberto e aqui nós falamos de café, cafezinho e cafezão. No vídeo de hoje, eu quero te explicar o que acontece para o seu café ficar azedo. Por que meu café ficou azedo, Alberto? É uma pergunta que eu recebo quase todos os dias. Na verdade, não é que ele ficou azedo, ele ficou subextraído, provavelmente. Ele ficou ácido. E para um paladar destreinado, uma pessoa que ainda não tem um entendimento, não consegue diferenciar uma coisa da outra. Só que a acidez, ela deve estar nos cafés. A acidez, ela é importante. E meu objetivo é te explicar aqui um pouco de como você vai fazer para se adaptar a isso e como até você pode controlar durante a extração. Mas primeiro eu tenho um recado. Não sei se você já está sabendo, mas você não precisa esperar para ser meu aluno e entender de café de verdade. O café de A a Z está disponível. Você pode entrar o dia que você quiser para assistir o curso completo que vai te levar a perceber os aromas e sabores dos cafés e utilizar os métodos de preparo diferentes. Conhecimento técnico mais aprofundado do que um curso de barista. Você ainda vai participar da nossa comunidade, Caminho Sem Volta, com os alunos que já fizeram o treinamento e onde a gente conversa de café o dia todo. Vai estar na descrição do link, você clica lá que você vai saber, você vai ver a grade, as coisas que tem. E se você quiser resolver todos os seus problemas cafeinados aí, você vai ser muito bem-vindo. Te vejo lá na primeira aula. Vamos entender a extração. Tem alguns vídeos no canal aqui que você vai poder assistir depois que vão te explicar sobre extração de maneira mais detalhada. Mas basicamente, os compostos do café têm solubilidades diferentes. Quando você encosta a água no café, já começa a solubilizar. E aí vai depender da qualidade do seu café, qual que é a composição dele, do tipo de torre e tudo, para que no resultado da xícara te agrade. Alguns compostos do café têm maior facilidade para solubilizar. A cafeína começa a extrair desde o início, a acidez, os compostos de acidez. Vem muitas outras coisas também, só que a acidez vem em grande quantidade no início da extração. O que é a acidez? A percepção que você tem depende do tipo de acidez, mas a mais comum é você sentir a boca encher d'água, como a gente fala aqui em Minas, aumentar a salivação, te lembrar de alguma coisa cítrica e tal. Existe acidez cítrica, málica, tartárica, existem outras percepções, mas é mais comum isso. Pode apertar um pouquinho a sua boca, secar um pouquinho a boca, dependendo do café. Pelos compostos de acidez solubilizarem mais fácil, se você tem um café subextraído, você não deixou o tempo de contato café e água por um período suficiente para que solubilizasse os outros compostos que iriam deixar a sua bebida equilibrada. Não chegou nos compostos de dulçor de maneira eficiente, outros compostos, mesmo de amargor, que vão amarrar esse café e fazer ele ficar legal na sua xícara, não deu tempo. Peso molecular diferente. Dependendo do seu café, você poderia trazer muita qualidade se demorasse um pouco mais. Alberto, então qual é o tempo de extração? Se você já assistiu outros vídeos, você já sabe que não tem, porque depende das variáveis da extração. Por isso que tem que aprofundar um pouco mais. Exemplo, se você tem uma granulometria mais fina, você moeu o café mais fino, a água vai ter maior facilidade para solubilizar. Se você moeu mais grosso, ela vai ter mais dificuldade. Aonde que o tempo de extração pode ser maior? Onde a moagem é mais grossa. Ah, mas então eu vou deixar 10 minutos. Aí você vai fazer o seu café amargar, mesmo sendo cafezões. Ele não vai amargar pela torra. Não é aquilo que seca a boca, queima. Como se você esquecesse um pão na misteira e quando fosse comer o café tradicional e extra forte, trazer essa sensação. Tomar sem açúcar é secar a boca, aquela coisa esquisita. Bons cafés não. É um amargor vegetal, não seca a sua boca. É tipo rúcula, jiló, essas coisas. Então, se o tempo de contato café e água for maior, dependendo das variáveis da extração, temperatura da água, quantidade de despejos e um monte de outras coisas, você pode super extrair o café. Então, o que você quer? Um equilíbrio. Você não quer um café subextraído, que vai dar essa percepção de azedo, e não quer um café super extraído. Você quer um café equilibrado, mesmo que você não goste dele. Duas sugestões importantes. A primeira é que você marque o tempo do seu café. Você já sabe que você precisa ter uma balança. O que você não mede, você não controla. Ah, Alberto, eu sou bom nas colheres. Não, não é. Pega uma balancinha e olha lá a quantidade de café e água que você vai colocar. 7 a 10 gramas de café para cada 100 ml é legal. Mais próximo de 7 agrada a maioria das pessoas, principalmente se forem cafés gourmet, que geralmente vem com moagem mais fina do que eu gostaria. Uma moagem que é um pouco mais desafiadora, principalmente se você for fazer o café no melitão, que tem uma vazão tão pequena. Uma das coisas que eu posso fazer para acelerar uma extração
é aumentar a granulometria da moagem, só que aí teria que ter um moedor. Também tem vídeo no canal aqui falando sobre moagem, a importância da padronização e tudo mais. Se você está quantificando, você sabe a quantidade de café, você já vai melhorar para a próxima extração. Se o seu café ficou mais forte, você vai colocar menos pó, se ficou mais fraco, você põe mais. Agora, o tempo. Você já achou a sua razão de preparo, relação ao café e água, mas e o tempo? Meu café demorou 2 minutos para extrair. Ficou azedo, não é azedo, ele ficou ácido. O que você vai fazer? Você vai prolongar o tempo de contato café e água. E aí você pode fazer de algumas maneiras. Uma delas é porcionar mais vezes, demorar mais para colocar água, cadenciar mais. O objetivo é que a extração se alongue, demore mais, que se você dê tempo para a água acessar os compostos do café, além da acidez. Compostos que vão trazer dulçor e características boas, aromas e sabores mais intensos. A outra dica é que você precisa treinar o seu paladar. Se você achar que a acidez é uma vilã, você está redondamente enganado no caso dos cafés especiais. Uma coisa que nós temos que separar aqui. Café tradicional e extra forte é uma coisa totalmente diferente de café gourmet e especial. Não confunda, não é porque chama café que vai ter essa similaridade, não. Você precisa deixar aquela referência para trás para acessar os novos cafés. Assim vai ser mais fácil. Ah, esse café é fraco, chafé, não sei o quê. Talvez você já tenha passado por isso. Se estiver passando ainda, faz um tour aqui pelo YouTube para você entender a jornada, para você estar mais habituado. Isso aí que vai mudar o jogo. Você entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Porque a percepção vai ser diferente no seu paladar. Quando você vem para os cafés especiais, você não espera aquele café que escureça, aquele café que rende, aquele café que não sei o quê. Vai acontecer exatamente as mesmas coisas sem a parte de escurecer. Você vai fazer um café mais forte, um café mais fraco, um café mais intenso na percepção, um monte de coisa, através do conhecimento e escolha do café. Porém, aqui você vai tentar perceber coisas sutis. Você não vai colocar açúcar em um café gourmet ou especial se você fizer uma boa extração, porque se você colocar o açúcar, você vai perder a oportunidade do que o café tinha para te mostrar. Você vai sentir açúcar. Tá tudo bem, tô nem aí se você quer colocar açúcar em um bom café, mas não precisa e você não vai conseguir perceber os aromas e sabores. Então sabemos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e que seu café não está azedo, seu café ficou subextraído, você já sabe que você tem que alongar o tempo de extração pelo menos. Agora entender uma coisa chave, acidez é sinônimo de qualidade. Se um café tem uma alta acidez, ele tem um potencial de dulçor, um potencial de um monte de coisa. Na hora da sua percepção, a acidez ajuda a percepção do dulçor também. Então você não quer um café com acidez zerada, você quer um café com acidez controlada. Como que você vai fazer isso? Duas maneiras principais. A primeira é escolhendo um café que já tem um perfil que te agrade, uma acidez média, uma acidez baixa. Existem cafés assim. Inclusive, eu faço cafés especiais que vão ter muito mais acidez do que gourmet e muito mais aromas e sabores também. Então, se está te assustando cafés gourmets, acidez, você está achando que está azedo, nos cafés especiais você vai se espantar ainda mais. Então, precisa, ao mesmo tempo, treinar o paladar e entender que isso é benéfico, que isso é bom. Então, a primeira é escolher o café pelo perfil sensorial que te agrada, você pode escolher um com acidez menor. Eu dou uma atenuada na acidez. A gente não consegue criar acidez durante a torra, mas consegue atenuar um pouco, fazer com que o café perca um pouco mais daquela percepção de acidez na xícara. Eu faço isso porque eu falo para pessoas que estão vindo dos cafés de menor qualidade para os cafezões. Então, eu gosto de cafés mais fáceis de tomar, mas eles não são sem acidez. Não podem ser. Se fossem, eles também teriam menos dulçor, eles também ficariam um café que não está redondinho ali. E a segunda forma de controlar é na extração, por exemplo, fazendo uma moagem mais fina, uma pré-infusão mais longa. Tudo são ferramentas, e essas e outras, para você fazer a água acessar os compostos que estão mais à frente para trazer para sua xícara, para não ficar só composto de acidez, senão seu café vai ficar ácido mesmo. Essa acidez foi desenvolvida lá na planta, com a respiração da planta, conforme terroir, altitude, um monte de coisa. E ela veio junto com outros compostos positivos. Então, se você a quer, só que você tem que aprender a chamar ela de amiga e conduzir da melhor maneira para a sua xícara. Você quer ver acidez? Você vai ver quando você estiver nos cafés especiais fermentados. Quando você experimentar um fermentado, se isso aqui está te parecendo ácido, meu amigo, você vai se assustar bastante. Eu até não recomendo cafés fermentados para quem ainda está muito no início, sem um entendimento de como a coisa funciona, o que são os cafezões mesmo, ou mesmo dificuldade de extração. Quando você domina, aí você vai brincar de um monte de formas, e eu recomendo sim que você experimente vários cafés de terroir diferente, processos pós-colheita diferente, para você criar um leque ali de informações e referências para poder tomar suas decisões
cada vez mais assertivas, porque o seu paladar é o rei. Quem sou eu para te falar o que você tem que gostar? Estou te falando para você respeitar a acidez como uma coisa boa no café, mas você pode tomar um café com zero acidez e tá tudo bem. Porém, não existe mágica. Quando você faz uma escolha, você está deixando de ter outra coisa. Ah, eu quero um café com baixa acidez. Você vai ter um café menos complexo, um café menos brilhante na xícara. Você vai ter uma experiência gastronômica bem pior. E aí, você está disposto a chamar a acidez de amiga? Espero que sim. Quando o produtor está cuidando do café, ele quer que o café tenha o máximo potencial. Então ele vai cuidar da lavoura da melhor maneira, fazer as adubações, os controles que forem necessários, e aí vai colher o café naquela maturação. Se for uma área muito boa para café, como é o nosso caso lá, nós estamos em um terroir, um microclima muito bom no Cerrado Mineiro, lá em Córrego d'Anta, o café vai ter aquele potencial se você fez tudo nele, e aí você vai colher no ponto de doçura ali onde ele está mais madurinho, o café é um fruto, então ele vai estar extremamente doce, e também cheio de compostos, que vão ser transformados na torra, aí eu preciso fazer o melhor café para o meu cliente. Então, eu como produtor de café, eu quero o melhor café. Eu como torrefador de cafés especiais, eu quero fazer o melhor perfil de cada lote e, ao mesmo tempo, fazer com que esse café chegue para quem vai tomar, para o meu cliente, do jeito que ele gosta. Eu uso muito o YouTube como ferramenta para tirar dúvidas recorrentes. Então o sujeito me segue lá nas outras redes sociais e manda um direct e tal, perguntando alguma coisa. Quando eu vejo que é frequente, eu trato de gravar um vídeo para resolver aquilo. E todos os dias, praticamente, eu recebo perguntas sobre isso. Meu café ficou azedo. Não é azedo. E aí, produtor de cafés especiais precisa pensar que ele não tem que torrar café para ele. Eu gosto de acidez, de uma acidez alta, mas eu não torro café para mim apenas, eu torro café para você. E é por isso que eu deixo os cafés com acidez um pouco mais atenuada. Inclusive, se você quiser pedir café Gerações, o link da loja virtual vai estar aqui também, vou te mandar uma torra fresquinha lá. Tem um cupomzinho de desconto lá também, aproveite. E se você é produtor de café ou torrefador de cafés especiais, ou está no meio do café de maneira profissional, no dia 23/5 eu vou fazer um workshop mostrando como foi as minhas estratégias para vender café, passar de produtor, agregar valor, criar uma marca de cafés especiais, as oportunidades que o produtor pode ter, posicionamento de rede social, o torrefador, para vender mais café. Isso aí não é aquela coisa, nós não vamos falar de extração lá. Isso aqui é uma coisa mais voltada para negócios, mais focada em produtividade, em rentabilidade. Então, se você estiver no universo dos cafés de maneira profissional, faça sua inscrição lá no link também para ter o acesso ao workshop. Isso é se você assistir este vídeo a tempo. Se não, fica de olho nas outras redes sociais também, que nós vamos estar em contato. Meu objetivo também é ajudar os produtores a trilharem a jornada que eu estou trilhando, porque há pouco tempo atrás eu nem sabia o que era cafés especiais, apesar de estar na terceira geração de uma família de produtores. Quando a jornada começou a ficar mais clara, que o mundo se abriu, as oportunidades vieram e nós estamos aqui conversando sobre café. Eis aqui 2 cafés com zero acidez. Por quê? Porque ficaram muito tempo no torrador. Então, se você tem um café de torra escura, que é o que a maioria das pessoas estão habituadas a vida toda, é um café com zero acidez. Ele tem alguma coisa, aquela água rala ali e tal, mas não vai ter acidez. Ele vai ter amargor, talvez ele tenha um pouco de corpo, mas não vai ter acidez. Então você não está habituado. Quando você chega nos cafés de melhor qualidade, com a torra mais clara, eles vão te mostrar acidez que parece agressivo, mas é legal. O que é o ponto? Quanto mais tempo o café vai ficando no torrador, quanto mais a torra vai escurecendo, ela vai trazendo compostos de amargor e matando a acidez. Ela vai diminuindo a acidez, é assim que a gente controla. Então eu preciso sempre, faço um perfil de torra, experimento o café. É isso que eu quero? Ele está redondinho? Não, ele está com muita acidez ainda, vou baixar um pouquinho. Não, eu quero com muita acidez, meu cliente quer uma torra mais clara. Vai estar. Torra média e torra clara. A torra média ela é mais equilibrada entre a acidez, a doçura, o corpo e os compostos de amargor. A torra clara, ela vai te mostrar coisas do terroir, coisas menos caramelização, ela vai te mostrar coisas, talvez um frutado, um floral. A torra clara vai fazer isso, menos compostos de amargor, porém muito mais acidez. Então, se você for numa torra clara, ela terá mais acidez perceptível do que uma torra média normalmente. Claro que isso depende do café também. Se você for uma torra escura, você vai ter um café com zero acidez. Alberto, é isso que eu quero. Tá bom, mas você quer não ter acidez e também não ter aromas e sabores? No final das contas, você tem que tomar o café que mais te agrada mesmo. Não precisa ficar cheio de noia, não. Mas quando você vai subir na escadinha do conhecimento, você vai passando por esse processo, você vai vendo que é fácil e nem é complicado. E além disso, é muito prazeroso. Então você topa chamar a acidez de amiga? Espero que sim. Deixa aqui embaixo
Se ficou alguma dúvida sobre isso aqui, se inscreve no canal para ter acesso aos próximos vídeos. Eu estou tentando fazer isso aqui com frequência e quanto mais repercussão tiver, mais pessoas eu estiver ajudando, a motivação para continuar, para não ficar uma semana sem vídeo aqui, ela é bem maior, né? Então você me ajuda, curte e coloca aqui por gentileza se eu respondi tudo o que você tem dúvida sobre isso do café azedo, que agora você sabe que é ácido, ou se eu preciso complementar isso em um outro vídeo. Não deixe de se inscrever no canal mesmo, viu? A maioria das pessoas que assistem aqui não são inscritas no canal. Isso me ajuda. Isso conta para o YouTube que eu tenho mais relevância e, consequentemente, ele precisa mostrar para mais pessoas com os mesmos interesses que o seu, no caso, café. Então, se inscreve aí, senão eu vou ir puxar a sua orelha. Te desejo sempre bons cafés e te vejo no próximo vídeo.